de agora, qualidade de vida está no ar e o papo é com a doutora Jussara Munareto, que é nutróloga e ginecologista. E o nosso assunto é sobre obesidade e emoções. O que essas duas palavrinhas têm em comum? Muito, hein, doutora Jussara? Muito, com certeza. Tá? Hoje em dia a gente identifica que as dietas não têm funcionado, né? E por que as dietas não funcionam, especialmente a longo prazo? Elas funcionam a curto prazo. Daqui a pouco o paciente abandona e volta a ganhar peso. Ou passa para outra e daqui a pouco fica e daí não resolve. Então, o foco do tratamento ou do encaminhamento para melhora dessa condição da obesidade, do sobrepeso, é então a dieta e a atividade física, tá? Só que o que envolve a alimentação não é só o alimento, né? O que envolve a alimentação é as emoções. Então, logo que a gente nasce, né, e vai mamar, não é só o leite que o bebê está recebendo, ele está recebendo junto o aconchego da mãe, o carinho da mãe. Então, toda a alimentação ela está vinculada às emoções. Só que o que a gente trata? A gente trata a pessoa e indica para ela o que comer, né, mas não trata a pessoa que come. E ela come por que ela está comendo. Ela não come só por fome. Existe outras necessidades que estão envolvidas nessa alimentação. Né? Ou seja, o ganho de peso é um leque bem mais amplo. Bem mais amplo, envolvido o quê? A emoção. Né? As emoções estão ali juntas. Enquanto a pessoa não entender qual é a relação que ela tem com essa comida, o que ela está buscando na comida. Que ela está descontando na alimentação. Isso, ela está tensa, ela está ansiosa, ela está com raiva, ela está com tédio, entendeu? Então, e ela está buscando na alimentação algo além do que a fome em si. Não é o alimento que vai lhe suprir. Ela está buscando na alimentação alguma coisa que lhe supra essas outras coisas que lhe estão faltando. Enquanto ela não se der conta de que ela está comendo por outros motivos, né? Então, eu sempre digo para o meu paciente, quando tu fores comer, tu pensa, tu estás com fome ou é por outro motivo? Qual é o motivo que está te levando a comer? Se não é fome, busque soluções com outras coisas que não da comida. Então, a gente vê muito paciente diz, eu gosto de comer, comer é bom, né? E comer é bom, mas ele não pode ser o único prazer da vida. Daí eu pergunto, mas é bom para quê? Para que é bom? Então existe o bom, que é o bom relativo, é bom para aquele momento. É bom ter um momento agradável, prazer, de família, traz e um prazer. Existe o bom, vamos dizer assim, absoluto, que é como é que você vai viver amanhã, como é que vai estar a sua saúde, como é que quando tu te olhar no espelho, como é que tu vai estar se sentindo. Né? Então existe um bem que é maior, e tem o bom, mas a gente tem que buscar o bom maior, não só o bom relativo. Tem que colocar na balança sempre. Isso é muito, vem muito do aprendizado, como a pessoa viveu, como é que as suas relações, como é que ela reage ao meio ambiente, tá? Então, uma das coisas que se fala, vamos dizer assim, que hoje em dia, vamos dizer assim, a única ferramenta que a gente tem é a dieta para corrigir, né, a obesidade, a dieta e exercício. São as duas grandes ferramentas. Então, diz que se a única ferramenta que você tem é um martelo, para você tudo começa a se parecer com um prego, né? E às vezes não é, o problema dela não está no alimento, o problema dela está nas emoções. Então o que a gente precisa fazer? Precisamos tratar as emoções. Tanto que muitas pessoas fazem aquela cirurgia bariátrica, né? Sim, e voltam a engordar. Porque o problema está na cabeça, não é? Exatamente. Então uma das coisas que a gente fala, assim, que vamos dizer assim, o nosso cérebro, a evolução humana, né, ela tem o chamado cérebro trino, né, que é, vamos dizer assim, o reptiliano, depois que é o que reage, né,
de acordo com o meio ambiente, ele reage. E depois apareceu então o cérebro, que é o sistema límbico, que é ligado, vamos dizer assim, ele reagiu de uma determinada forma, e então ele cria um programa. Então acontece aquela situação, ele já vivenciou, então ele cria um programa para não estar toda hora refazendo a mesma situação. Então ele, para facilitar a vida, ele criou um programa. Então o que muitas vezes acontece? A pessoa usa aquele programa que ela aprendeu no início lá da vida e vai usando para o resto da vida aquele programa mental que não lhe serve mais. Então o que é importante? E daí na evolução humana, então tem o cérebro emocional, que é importante, mas tem o neocórtex, né, que é o que faz o raciocínio, que traz para o consciente. Então o emocional está ligado ao inconsciente, tá? Então tu desenvolve o programa e joga lá, então tu reage imediatamente a uma determinada situação. E o neocórtex faz o quê? Tu raciocina. Então no momento que tu vais comer, tu tens que pensar, então realmente eu estou com fome ou eu estou buscando outra coisa? Como é que é essa minha relação com a comida? Então trazer para o consciente, que é o neocórtex, esse entendimento do que está acontecendo. Então cada vez mais a gente precisa ter um controle grande sobre a alimentação, porque existe comida à disposição enorme. A oferta então, é muito grande, né? A nossa disciplina tem que ser muito maior. E a gente só consegue ter essa disciplina se a gente começar a pensar, trazer a alimentação para o consciente, sentir por que está se alimentando daquela forma, daquela maneira, tá? Então, se a gente observa paciente que tem raiva, se tem um, né, vou dizer assim, se a gente for falar do sistema nervoso central, então vou dizer assim, o ódio estaria ligado ao sistema emocional. A raiva já é para o neocórtex. O ódio é aquela pessoa que perde as estribeiras, ela fica com raiva e ela quer, né, brigar com o outro e a raiva não, tu tem raiva, mas tu te contém, tá? Tu te controla, então isso já é uma situação diferente. Então, que nem tristeza, é natural a gente ter tristeza, mas não é natural a gente ter depressão. Então, a depressão já é uma coisa mais intensa, entendeu? Então, daí é uma coisa que é mais para as emoções, que a pessoa muitas vezes não consegue dominar. Então, a gente tem que tentar se entender e buscar, então, apoio. Outros que não na comida, então vai fazer alguma atividade física, vai conversar com alguém, vai caminhar, vai buscar fazer alguma coisa que seja alegre, feliz, uma psicoterapia, vai fazer uma terapia cognitivo-comportamental, vai buscar soluções do problema, né? Do problema em si, e não continuar comendo sem a busca da solução. Tá? Não, porque só vai senão conseguir mais um problema. Ele vai estar sempre indo e voltando para aquele peso. Por quê? Porque existe o controle interno, que é internalizar esse controle, e daí no momento que tu internalizou esse controle, fica tranquilo. Então a grande maioria das pacientes não internalizaram esse autocontrole da alimentação. Então o que elas buscam na nutricionista, no nutrólogo? Ela busca o controle externo. Então alguém está controlando a comida por mim. Então tu vais comer isso, vai comer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então toda vez que ela vem no consultório, ela tem que dar a resposta. Daí funciona super bem. Passa por um monitoramento, doutora. E ela fica no controle externo. Alguém está fazendo aquele controle. É que nem a mãe, né? Meu filho não come isso, meu filho não faz isso. Não é? Então a gente funciona assim, ok? Mas a gente precisa que haja um amadurecimento dessa pessoa, que ela resolva internalizar esse controle. Então, fazer com que ela se dê conta que quem tem que exercer esse autocontrole é a própria pessoa. E daí ela vai ter que destruir aquele pensamento, eu como porque eu gosto, eu como porque que é bom. Só que ela vai ter que se ressignificar o que é bom. Entendeu? Enquanto ela não houver essa ressignificação do que é bom, ela vai estar sempre persistindo nessa dificuldade. E claro, a gente tem hoje, né, dentro da medicina,
medicações que servem para ansiedade, para depressão, para situações que fazem com que a pessoa estabilize seu humor, consiga se manter bem, né? Ajudar a vencer essa etapa. Isso. Então, em alguns pacientes a gente usa medicamento que auxilia, mas o ideal é que a pessoa possa trabalhar seus conflitos internos, e no momento que ela crescer emocionalmente, ou seja, que não é com a comida que vai melhorar as emoções, ela vai melhorar as emoções tendo uma relação social boa, tendo um relacionamento com outras pessoas conseguindo bons, se entender também, se né, doutora? entender e conseguindo chegar a um ponto legal. Daí sim eu acho que a gente consegue realmente modificar esse peso, esse ganho de peso, né? A gente vive numa sociedade em que tem muita ansiedade, muito estresse, e realmente fica difícil, especialmente se a pessoa não tem desenvolvido em si esse autocontrole, né? Então, assim, quando a pessoa vê, às vezes, aquela ali é magrinha, bom, ela é tranquila, é fácil, e a gente sabe que não é fácil, né? Para a gente manter o peso, ficar bem, a gente tem que investir nesse ficar bem, nesse controle, na busca do alimento correto, da quantidade correta, da atividade física. É que é mais fácil comer um salgadinho, um produto industrializado que vem pronto, mais rápido, do que preparar o seu alimento, isso, né? Então, tudo isso também pesa. Eu sempre digo, o que é bom dá trabalho. Tá? Então, já fica a dica. Vamos buscar, então, trabalhar essas coisas mais internas, dar-se conta de como é que é a sua relação com o alimento e passar, então, a buscar esse outro caminho que não só o controle do alimento em si, da dieta em si, porque a gente observa que a dieta em si ela não dá resultado de longo prazo. Mas preparar o próprio alimento também, como a gente está falando, Exatamente. Também é mais prazeroso, também prazeroso. Já pode cortar um pouco dessa ansiedade, né? A gente se dedicar um pouquinho e se dar esse carinho que a gente tanto fala aqui no programa. Exatamente, isso aí, o autocuidado, isso aí tu pegou certinho, bem legal. Bem gostoso, né, doutora? Isso aí. Então, perder peso com todas essas dicas, e eu acho que os médicos também estão conseguindo passar isso melhor para os seus clientes, né? Sim, com certeza, é um dos aspectos que a gente tem que considerar muito, porque cada paciente que chega na gente, ele chegou naquele excesso de peso por um caminho diferente, né? Por um motivo diferente. E muitas vezes o paciente nem se dá conta, nem se dá conta, nem sabe o que levou a fazer com que ele chegasse naquele peso, e para que ele possa se encontrar, às vezes a gente tem que fazer várias consultas para saber qual o motivo, né? Uhum. Se come mais doce, se come mais salgado, se toma mais suco, se usa mais bebida alcoólica. Então, e cada característica do tipo de alimento tem a ver também com as suas emoções, tá? Então, aquela pessoa que come coisa, está toda hora mordendo alguma coisa, ela tem a ver com a raiva, tá? Então, ela quer morder, ela quer destruir, entendeu? Só que ela não consegue fazer isso. Eu não sei se eu me expressei bem, eu quis dizer que existe uma leitura dos médicos hoje diferente, eles conseguem identificar melhor os pacientes. Com certeza. Então acho que isso muda tudo, porque antes eles eu quero emagrecer, te davam um remedinho, tu perdia o teu peso, tá tudo certo. E hoje sim. Não, existe essa preocupação mesmo de mudança, de ter saúde, de ter resultados que a gente leve pro resto da vida, né? Exatamente, é buscar o caminho, quer dizer, a gente tem que considerar a pessoa que está se alimentando e não o alimento, né? O que a gente tem que enxergar é a pessoa que está comendo. Como ela está comendo, por que ela está comendo, em que momentos, como é que está acontecendo essa alimentação. E não dizer para ela que tu comes tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, em tais e tais horários, né? Então a gente precisa identificar o comportamento alimentar desse paciente e a partir daí fazer com que ele se dê conta de como está acontecendo, porque muitas vezes ele não se dá conta. E a maioria das vezes ele está passando. Ele é desregrado, né? A maioria das vezes o paciente não se
não tem um autocuidado, né? Então, ele come de maneira desregrada, ele come em qualquer momento, e o que tiver mais fácil, e tudo isso contribui para que ele ganhe peso. Doutora Jussara, para variar, eu adorei conversar, adorei o bate-papo, curti muito as dicas, e são dicas de bem-estar e qualidade de vida que fazem diferença em qualquer idade, né? Com certeza. Pro baixinho, pro altinho. Então, vamos encontrar o caminho do meio, o equilíbrio, que é o que nós desejamos para todos. É isso aí. Obrigada, doutora. Obrigada.